Sérgio, a Asbia divulgou os dados de 2016 sobre o mercado de inseminação artificial. Sim. E eu queria que nós começássemos falando sobre o mercado internacional, exportação e importação. Exportação teve um aumento tanto para as doses de corte quanto de leite. Eu queria que você explicasse um pouco, esses dados já eram esperados mesmo? Sim, a gente já vem, né, num ritmo de crescimento bem interessante na exportação. A genética brasileira está sendo reconhecida como uma genética melhoradora, né, de forma aí internacional. E agora, né, esse ano deu um salto muito grande, né? A exportação de genética leiteira cresceu 36%, né, as principais raças Gi e Girolando. E no corte nós tivemos um crescimento de 30%. Principalmente no corte, esse crescimento foi muito acentuado, né? Aí alguns países, né, que se destacaram em importação de corte, como o Paraguai, né, e a Argentina é interessante também, né? O Paraguai com importação mais de zebuínos e a Argentina com importação de raças sintéticas, como Bosmara e Senepol. A Argentina tendo esse destaque, como você disse, por conta dessa retomada do setor agrícola, principalmente pecuário, nos últimos anos, com essa mudança de governo lá, isso tem feito eles buscarem uma melhor genética? Na verdade, assim, a análise que a gente faz é que a pecuária de corte brasileira está sendo um exemplo para o mundo, né? O crescimento, se a gente parar para pensar, se a gente voltar 20, 30 anos atrás, na época do governo Sarney, né, o Brasil importava carne da Europa. Olha o que é isso, né? Estou falando de 20 anos atrás, 30 anos atrás, importando carne da Europa. Hoje o Brasil é um principal exportador. Foi uma virada em muito pouco tempo, né? Isso mostra, né, o quanto a genética participou nesse processo, não há dúvida, né? Mas principalmente uma visão da estruturação da cadeia da carne no Brasil, que é admirada por outros países e eles querem seguir. A genética é o primeiro passo para isso. Bom, só dando alguns números, em 2016 as exportações foram de 134.727 doses para corte e 161.644 doses para a pecuária leiteira. Agora, na parte de importação, houve uma queda. Isso mostra um fortalecimento do nosso mercado ou foram outras razões que provocaram essa baixa? A importação está muito ligada à expectativa que se tem de venda no mercado nacional. É lógico que, diante de todo o cenário da economia em 2016, as empresas importadoras elas foram um pouco mais cautelosas na importação de material genético, né? Principalmente no leite, que na época estava enfrentando uma dificuldade muito grande de custos altos de milho e soja, né, o que elevou bastante o custo de produção, e preço do leite muito baixo, né? Então, dentro do cenário desse, é lógico que as empresas foram um pouco mais cuidadosas na hora de importar a genética. Mesmo importando menos, a produção aqui no Brasil acabou sendo maior no ano passado. Exatamente, houve um crescimento na produção, porque, logicamente, essa produção ela é antecipada, né? Então, você tem uma expectativa de venda, né, principalmente no início do início do ano, no primeiro semestre, e você começa a produzir. O que aconteceu foi que, ao longo do ano 2016, digamos assim, a crise chegou mais forte no setor pecuário, e aí deu uma parada nas vendas e a produção já estava feita. Mas o que a gente entende, é importante dizer isso, apesar de ter havido uma queda, né, no volume de sêmen comercializado, essa queda se deve muito mais a digamos assim, uma postergação de compras por parte dos criadores, né? Ele preferiu utilizar estoques que ele tinha na fazenda, mas ele não deixou de inseminar. Esse para a gente é muito importante, né? Não deixar de inseminar, né? Logicamente, quanto melhor e mais moderna for a genética, melhor vai ser o resultado, né? Mas sempre é melhor usar uma genética através de inseminação do que um touro da fazenda. Uma sustentação do mercado, né, que aconteceu. Exato. Eu queria que você falasse também sobre os destaques estaduais aqui, agora voltando um pouco para o mercado interno. Sim. Bom, no corte, né, o Centro-Oeste, logicamente, continua sendo a grande força na pecuária nacional. O grande destaque do ano de 2016 foi a mudança, né? Tradicionalmente, Mato Grosso do Sul é o estado que mais consome genética, e esse ano o Mato Grosso se destacou, né? Assumiu a liderança com volume maior de semi-comercializado, seguido pelo Mato Grosso do Sul e Goiás. Mas esses são os três estados aí que mais concentram o volume de vendas de pecuária de corte. Já no leite, tradicionalmente Minas Gerais, né, se desponta aí praticamente 1/3 do volume de sêmen comercializado vai para Minas Gerais. Agora, quando a gente fala de índice de disseminação, né, que é a relação entre
o rebanho de fêmeas em idade reprodutiva e as doses comercializadas, as doses semi-comercializadas, os 3 estados do Sul se destacam. E aí Santa Catarina assume a liderança. Falando nessa questão que Mato Grosso assumiu essa liderança na comercialização de sêmen de corte, sim, o estado tem o maior rebanho bovino do país, mas Mato Grosso do Sul ainda ficava na frente nessa questão. Isso mostra que o pecuarista mato-grossense está adotando maiores tecnologias? Sem dúvida. O volume de ATF, né, ou seja, a inseminação artificial por tempo fixo no Mato Grosso vem crescendo absurdamente, né? A gente costuma dizer que o pecuarista, ou ele já adotou a técnica, ou ele está em vias de adotar, né? Eu até brinco, faço uma analogia, como se aquele que ouviu falar da técnica de ATF, mas ainda não adotou, é como se fosse uma pessoa que está na porta de uma loja, olhando um produto que está ali dentro, desejando, mas ele não sabe ainda se aquele produto vai ficar bem nele, se ele pode pagar, né? Falta informação. Assim que ele tiver essa informação, ou seja, basta alguém chegar e convidar e mostrar para ele as vantagens desse produto, que o caso seria a ATF, certeza que ele adota, porque as fazendas que adotam o programa de ATF, elas não voltam atrás, né? Os resultados são muito positivos. E quais são as perspectivas para esse ano? 2017 começou já com uma certa preocupação em relação à diminuição de consumo e um aumento na oferta de carnes, o que pode acabar prejudicando o mercado. E daí teve essa operação carne fraca, foi um baque a mais. Qual que é a expectativa de vocês? Apesar de toda a polêmica em torno da operação, a gente nota, digamos assim, que o baque já foi assimilado, né? E a gente pode fazer uma metáfora em relação ao pecuarista brasileiro, é como se fosse aquele lutador de boxe, né, que está apanhando, mas ele aguenta o golpe, né? Ele está acostumado a resistir ao golpe. Então ele deu aquela balançada, mas voltou e voltou mais forte, né? A gente nota que a pecuária nacional, a cadeia da carne como um todo, está muito mais organizada agora, né? Então ela está muito mais rápida em reagir a situações como essa. Recentemente a gente teve outra polêmica no início do ano, a questão do carnaval, da escola de samba e tal, né? E rapidamente também houve uma movimentação do mercado, né? E isso mostra o quê? Que está, digamos assim, mudando a percepção do pecuarista, aquela coisa, cada um por si, isso não é mais assim, né? O setor precisa se organizar, precisa estar coeso, precisa trabalhar junto. E isso está acontecendo, né? Então, essa organização do setor pecuário cresceu bastante, aumentou bastante e os resultados a gente está vendo. Então, a gente percebe isso, a gente percebe que há, digamos assim, uma melhor organização do setor, né? O pecuarista está planejando melhor e é interessante, recentemente, conversando com um pecuarista, ele me disse o seguinte: olha, a gente sabe que o preço do bezerro está caindo, que a arroba está numa situação mais acomodada, não está exatamente nos níveis que estava antigamente. E o que eu tenho que fazer? Eu tenho que produzir mais, né? Então não adianta ficar chorando, não adianta ficar reclamando, não adianta achar que a arroba vai subir. Não, eu tenho que produzir mais, eu tenho que produzir mais carne por hectare. Então eu tenho que investir mais em genética, eu tenho que produzir mais bezerro mais pesado. Basicamente é isso. Então é uma visão, né, que está mostrando uma mudança de realidade. Aproveitando só o gancho, você falou de expectativa para 2017, no leite a expectativa é excelente, né? A gente pensar que a gente teve no primeiro semestre de 2017, primeiro semestre de 2016, uma queda de 27% no consumo de genética e fechamos o ano com uma queda de 14%. Pô, mano, queda de 14% é muito, mas quem tinha no primeiro semestre 27%, mostra que o segundo semestre de 2016 foi extremamente positivo. E essa positividade ela tem relação com a queda no custo de produção e aumento do preço de leite, que entrou assim em 2017, né? Então, o primeiro trimestre de 2017 fechou de uma forma muito positiva para a pecuária leiteira, né? Então, a gente tem uma expectativa muito positiva em relação a 2017 e algo que a gente sempre gosta de falar também, Rafaela, é que quem está inseminando hoje, né, está pensando num produto para 2019, 2020. O cenário da economia em 2019, 2020 certamente vai ser outro do que hoje. Então, se você tira o pé da genética, você não vai ter o produto que o mercado vai querer comprar em 2019. Então, esse é o ponto que a gente também frisa bastante. Não é hora de tirar o pé, pelo contrário. É hora de preparar bem para ter produtos bons para oferecer em 2019.
para que nossa economia esteja melhor lá em 2019. Certamente vai estar. Sérgio, muito obrigada pela sua vinda aqui. O canal do Boi está sempre aberto para receber as Bia. Eu que agradeço, muito obrigado. E vocês acabaram de ouvir a entrevista com o Sérgio de Brito Saldi, ele que é diretor-presidente da Associação Brasileira de Inseminação Artificial. Nós voltamos ao programa.